Então, Êxodo capítulo 15, quero ler apenas o versículo de número 23. Amém? Se você já achou, vamos ler todos juntos assim, ó. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Tem gente que entrou aqui e acha que existem certas coisas que Deus está fazendo que não é bom. Tem coisas que aconteceram na sua vida que você está falando, não, Deus não é bom, porque senão Deus não tinha permitido acontecer isso, porque senão Deus não tinha permitido acontecer aquilo. Então eu preciso muito da tua atenção nessa palavra. Se nós olharmos o capítulo 13, nós vamos acompanhar, nós vamos entender, querido, que Deus chama o povo para tirar o povo da escravidão do Egito, tirar o povo de 40 anos de humilhação, de vergonha, de trabalho escravo. Você imagina, de 5 da manhã à meia-noite, todos os dias trabalhando incansavelmente para Faraó, um povo que tinha uma história de um Deus de Israel poderoso, de um Deus de Israel que estava conduzindo o povo a uma promessa, um povo que entendia que era guiado e direcionado pela nuvem da glória de Deus, pela vontade do Senhor. Eu posso até crer, eu posso até entender, eu posso até buscar compreensões em determinadas áreas da minha vida, mas muitas vezes, querido, se a gente não entender os planos de Deus de fato, logo ali na frente nós vamos parar para murmurar, logo ali na frente nós vamos parar para questionar, nós não iremos entender o propósito. E quando existe algo, e quando existe uma nuvem, e quando existe uma palavra, enquanto existe uma direção da parte do Senhor, é sobre ela que nós precisamos andar, amém, igreja? É sobre ela que nós precisamos permanecer. O povo, ele só precisava confiar, o povo, ele só precisava se entregar por completo, e saber, tem um Deus que está nos guiando. Eu quero que você entenda nessa noite como permanecer confiante em Deus nos desertos da vida. Como permanecer confiante em Deus nos desertos da vida. O que é deserto, querido? É lugar de choro, é lugar de luta, é lugar onde você vai se frustrar, é lugar onde você talvez vai duvidar, mas é um lugar exato para a manifestação de Deus, é um lugar exato para o cumprimento da promessa de Deus sobre as nossas vidas, é um lugar exato onde Deus mostra ao seu povo: eu estou com vocês, eu não te abandonei, eu estou cumprindo a minha promessa, eu zelo pela minha palavra. Pastor, como eu vou permanecer confiante em Deus se eu estou passando pelo pior deserto da minha vida, se eu estou passando pelos piores momentos da minha vida? Você precisa entender, querido, que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir, amém? Você tem chamado sobre a sua vida, amém? Ele te chamou, ele é fiel para cumprir. Por que você está duvidando? Por que você não tem confiado mais no Senhor? Porque quem confia se entrega, quem confia não duvida. Vamos lá, vamos entrar na história aqui da palavra do Senhor, capítulo 14, abra comigo a sua Bíblia aí, o versículo 24, olha só: saber que aquele que te chamou é fiel para cumprir. Capítulo 14, versículo 24 diz assim: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de quê? Fogo. Na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Entenda algo aqui, querido. Aquele que te chamou, ele é poderoso para cumprir a promessa dele na sua vida.
O texto está dizendo que existia uma coluna de fogo e uma nuvem. E se você parar para pensar um pouquinho, o deserto é um lugar onde venta demais. Venta muito. Ou seja, as nuvens dos céus, quando você vê elas se movendo, elas estão se movendo porque está ventando. Olha que tremendo, Deus está falando assim, eu vou colocar uma nuvem, uma coluna de nuvem, para proteger vocês do sol durante o dia. E uma coluna de fogo para proteger vocês do frio. Olha o poder de Deus e o cuidado de Deus para com o seu povo. O texto diz que a nuvem ficava durante o dia parada. Parada onde? Na direção do povo, fazendo o quê? Protegendo o povo, fazendo sombra, livrando do sol, que o sol do deserto mata. Deserto venta, mas a nuvem, ela não era dissipada. A nuvem, ela não era movida pelo vento do dia do deserto, não, era uma nuvem fixa. Isso mostra o cuidado de Deus. Ele muda o curso da natureza, ele muda qualquer tipo de situação que talvez aos nossos olhos é naturais. Porque se ele falou que vai proteger, ele vai proteger. Aos olhos humanos é loucura você acreditar nisso, mas aos olhos de Deus nos faz entender que nós servimos um Deus de cuidado, e que aconteça o que acontecer, Ele vai nos proteger, igreja. Ele vai nos guardar. Coluna de fogo, frio, era tão frio que não era suficiente para apagar aquele fogo. Frio e fogo, você sabe, né? Quando você tem muito frio e pouco fogo, apaga rápido. Mas não, a coluna estava ali para proteger o povo do frio. Era a temperatura ideal, era o ambiente ideal para o povo não morrer. Para pensar no cuidado do Senhor, porque Ele falou assim, eu vou tirar vocês do Egito, e eu vou conduzir vocês no deserto. Eu vou tirar da escravidão e eu vou conduzir num ambiente onde é um ambiente muito perigoso. É um ambiente de morte. É um ambiente de animais ferozes. É um ambiente que mata durante o dia por causa do sol, mata à noite por causa do frio. Mas entenda, eu estou levando vocês para um ambiente que é improvável aos olhos humanos viver nesse ambiente, mas eu estou levando vocês para lá e eu vou cuidar de vocês lá. Tem gente achando que Deus levou para o deserto e abandonou a pessoa no deserto. Não foi Deus que te levou para lá. Deus nunca vai te levar para um lugar e vai te abandonar. Você pode repetir isso para quem está do seu lado? Deus nunca vai te levar para um lugar. Fala assim, Ele nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Nunca. Ele nunca vai te levar para o deserto para te matar. E sim vai te levar para o deserto para cumprir propósitos dele na sua vida. Para pensar comigo, querido. Quando você permanece confiante em Deus, pode ser o ambiente que você estiver. Nós falamos isso no último culto. Você pode ser lançado na cova dos leões, você pode ser lançado na fornalha de fogo, pode mandar aquecer quantas vezes for necessário, mas se você estiver debaixo da vontade do Senhor, se você estiver confiante no Senhor, sabendo o Deus que você serve, isso não vai te abalar. Por que nós estamos vivendo um tempo onde você vê uma notícia na rede social, no Facebook, no Instagram, você vê no jornal uma notícia, você já fica todo temeroso, todo desesperado, você já fica todo apavorado. E agora, como é que vai ser? Quem lembra no início da pandemia, viralizou isso na internet, uma pessoa desesperada com a Covid-19, na época, saiu correndo para o supermercado e comprou o papel higiênico todinho do mercado, irmão. É coisa de louco isso, irmão. Viralizou, falou, que loucura é essa? Que pensamento é esse? Estava com medo de acabar o papel higiênico. A loucura do ser humano, ela é extrema. Quando o ser humano está em desespero, acende uma luz de emergência dentro dele, que coisas que não são tão importantes e fundamentais começam a se tornar importantes e fundamentais. Olha isso. A cabeça do ser humano, se ela não for direcionada por Deus, se a gente não dá debaixo da voz do Espírito Santo do Senhor, nós vamos viver num desespero tão grande que nós vamos buscar coisas desnecessárias como se fossem necessárias para a nossa vida. E é isso que o diabo quer fazer, ele quer cegar.
É isso que o diabo quer fazer, ele quer te tirar do propósito, ele quer tornar você dentro do deserto, fazer você se sentir abandonado, triste, amargurado, depressivo. Cadê o teu Deus? Olha como está a tua vida. Você está triste, você está infeliz, sabe por quê? Porque o teu Deus te abandonou, o teu Deus te prometeu e não cumpriu. É isso que acontece, irmão. E o diabo vai usar pessoas às vezes para chegar perto de você e liberar palavras, para meter o dedo na tua ferida e falar assim: tá vendo? Deus te abandonou, Deus não te ama. Porque uma coisa a pessoa está ferida, outra coisa é alguém vir colocar o dedo e mexer na ferida dela. Está inflamado, aquilo vai ficar no coração queimando. Sabe o que o povo se alimentava lá no Egito? Alho e cebola. Quem gosta de alho e cebola aqui? Quase ninguém. Você come quase todo dia no arroz, no feijão e não gosta, né? Mas vamos lá. Era alho e cebola. Você imagina, café da manhã, alho e cebola. Oh, glória a Deus. Café de alho, café de cebola. Almoço, cebola. Janta, alho. Era uma alimentação assim terrível, irmão. O povo já estava 40 anos acostumado com essa alimentação. Para o povo aquilo era maná, para o povo aquilo era banquete. Mas Deus queria trazer cura sobre a vida do povo. Deus queria trazer libertação. E é o que Ele quer fazer nas nossas vidas nesses dias de hoje. Ele quer tirar tudo que está nos aprisionando nesse mundo. Quem sabe você tem aqui 50, 60, 70 anos de vida, 20, 30. Quem sabe você tem 15, 16 anos, está começando a sua vida agora. Mas você já está aprisionado nesse mundo. E a palavra do Senhor, ela fica bem clara quando diz que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você vai encontrar essas referências em 1 Tessalonicenses 1, 23, 24, Hebreus 10, 23. Você vai encontrar dizendo: ei, aquele que te chamou, aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir sobre a tua vida. Ou seja, basta apenas você confiar, porque se você não confiar, você vai continuar aprisionado no sistema desse mundo. Você vai continuar fazendo coisas que não é para fazer, achando que é necessário fazer. Você vai viver fora do propósito de Deus, achando que você está dentro do propósito. Então cuidado, para você que está aqui hoje, está aprisionado num sistema que você está tão acostumado com coisas ruins, que você está achando normal. Foram 40 anos de humilhação, foram 40 anos de vergonha, foram 40 anos ouvindo: cadê o teu Deus? E sabe aquela situação de você se acostumar com aquilo que é ruim? Foi o que aconteceu. Mas Deus sempre vai levantar os seus remanescentes nessa terra. Deus sempre vai levantar homens e mulheres para quebrar todos os princípios que vêm contra os princípios de Deus. E Deus levanta então Moisés, dizendo: Moisés, você vai libertar o meu povo, porque esse povo é meu. Você pertence ao Senhor, amém? O Senhor te chama de meu, você é meu, você é minha. Você é preciosa, você é precioso. Então não aceite nenhum tipo de notícia que venha trazer desespero ao teu coração e achar que Deus não é bom, que Deus não cuida, que Deus te abandonou. Se é 40 anos, se é 50, se é 20, se é um mês, se é uma semana, pare de achar que Deus te abandonou. Deus é um Deus que cuida de tudo. E se prepare, porque Deus vai levar você a viver coisas grandiosas nessa terra. É só para quem crê nessa palavra, querido. Deus vai levar você a viver coisas grandiosas nessa terra. Olha o que aconteceu no capítulo 14, e nós vamos ler o versículo de número 31, que diz assim: e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto. E o que acontece agora? Os egípcios estão perseguindo de novo o povo de Deus para dizer: vocês não podem ir embora, vocês são escravos, vocês vão continuar comendo alho e cebola, vocês vão continuar nos servindo. Aí o povo está diante do mar. O povo está diante do mar, Deus faz o milagre, usa a vida de Moisés.
O povo passa, ninguém morre, ninguém pisa em água, ninguém escorrega, cai e fica para trás, e o exército faraó pega. Não! O povo viveu coisas grandiosas. Depois dessa vitória, o exército de faraó, todo morto no mar, foi confundido, foi destruído pelo Senhor. Nós entramos no capítulo 15. Deus tira o povo da escravidão, conduz para o deserto, para o mar, próximo ao deserto, melhor dizendo, faz o povo atravessar o mar, os seus inimigos morrem dentro do mar, e agora o povo se encontrava onde? Dentro do deserto. Aí sabe o que o povo começou a fazer? Está no capítulo 15 da sua Bíblia, o Cântico de Moisés. Vamos cantar, vamos celebrar, não é assim quando a gente tem uma vitória? Vamos para a igreja dar um culto de ação de graça, vamos aumentar o louvor do carro, vamos aumentar o volume do som na nossa casa, vamos adorar o Senhor, porque Ele nos livrou, Ele nos tirou da escravidão, Ele está nos conduzindo nesse deserto, glória a Deus e aleluia. Entenda, querido, Deus vai te conduzir para onde Ele achar melhor, não é para onde você quer, é para onde Ele achar melhor. E Ele falou, vou levar meu povo para o deserto. E diz o texto que está lá, o povo celebrando, do capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 21, o povo faz uma linda canção para o Senhor, adora a Deus. No versículo 21 diz que Miriam respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Diz que Miriam dançava, diz que as mulheres dançavam, celebravam, esse é o nosso Deus, nos livrou da escravidão, não vou comer mais alho nem cebola, não vou mais. E estava o povo celebrando, esse é o nosso Deus, glória a Deus, aleluia, esse é o nosso Deus que nos livra, que nos guarda, Ele reina para todo sempre, aleluia. Ele conduz o povo no versículo 22, e saíram do deserto de Sul. Após essa vitória, saíram no deserto, e diz que eles andaram durante 3 dias. Quem já andou 3 dias aqui? Se Deus precisar te conduzir, irmão, vai. Se for Deus te conduzir, não vai. 3 dias andando no deserto. Cantaram, pularam, dançaram. Eu fico vendo as meninas da dança que, meu Deus, na hora da ministração da oferta, é uma sede que dá, irmão, dançar. Quem já dançou aqui para Jesus? Porque está exercitando o corpo, está fazendo movimentos, está pulando. O povo estava o quê? 3 dias andando, tinha cantado, tinha dançado, o povo estava com sede. Deu sede, o texto diz que eles tiveram sede, não foi fome. E agora estamos no deserto, o que será de nós? Estamos com sede. Depois de 3 dias andando, no deserto eles não acharam água. Aí pula para o versículo 23, que diz, afinal, chegaram a Mara, diz Mara. Chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram o quê? Interessante que diz, chegaram a Mara, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Como você sabe que algo é amargo? Quando você experimenta. Não puderam beber porque eram amargas. Algumas pessoas tinham experimentado. Eram milhões de pessoas, gente. Algumas tinham experimentado. Diz que por isso que chamou-se aquele lugar de Mara. Então entenda, querido, que todo processo com Deus vai produzir destinos. Vou repetir, todo processo com Deus produzirá destinos. Eu não sei em qual processo, se você está em algum processo com Deus, se você está em algum deserto da sua vida, se você está com algum conflito interno, eu quero te dizer, isso vai produzir destino na sua vida. E o maior e o melhor destino que Deus quer produzir dentro de você
é que você seja servo, é que você se entregue por completo, é que você obedeça a voz dele, é que você seja guiado por ele. Espera aí, o povo foi liberto, estava no deserto, cantaram para o lado, escreveram uma linda canção para Jesus, cantaram para o Senhor, e agora eles estavam caminhando 3 dias, tiveram sede, chegaram no lugar, experimentei, que água amarga, que água horrível. O que começou a acontecer no meio do povo? No versículo 24 diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Ou seja, que negócio é esse? Nós vimos o milagre acontecer, o mar se abriu, nós cantamos ao Senhor, já andamos 3 dias, chegamos num lugar onde achávamos que era água para a gente beber, é água amarga. Que negócio é esse? Cadê o teu Deus? Vocês estão tendo noção do que está acontecendo aqui, igreja, nessa história? Você pode sair de um culto abençoado hoje aqui, chegar na tua casa e você começar a perguntar: cadê Deus? Você pode começar a reclamar do teu casamento, mas você estava aqui adorando ao Senhor, você estava colocando as tuas orações para Deus. Você pode ter entrado sedento aqui, e Deus está falando: eu vou te encher, eu vou saciar a tua sede, eu vou te curar, eu sou o Deus que cura, eu vou te avivar, eu vou cumprir a minha promessa sobre a tua vida. Você sai daqui nessa fé, você pula, você celebra, você grita, mas você pode chegar em casa, você pode chegar lá no estacionamento e começar a abrir a tua boca para murmurar: cadê Deus? Por que Deus nos tirou lá do alho e da cebola? Por que Deus nos tirou da escravidão de trabalhar de 5 da manhã à meia-noite? Por que Deus nos tirou de lá? Eu quero água. Cadê teu Deus? Moisés diz que o povo murmurou, e a murmuração faz você andar para trás. A murmuração impede você de viver os propósitos de Deus na sua vida. A murmuração paralisa toda a ação de Deus sobre a tua vida. Não tinha necessidade do povo murmurar, querido, porque Deus nunca vai te conduzir, querido, a caminhos, e esses caminhos você pode até achar que vai produzir espinho e sofrimento, mas Deus nunca vai te conduzir para um deserto, para um lugar onde Ele vai te abandonar. Se Ele está mandando águas amargas, glorifica o nome dEle. Pastor, estou passando numa prova, eu estou comendo alho e cebola, eu não tenho comida. Ei, calma, Deus não vai te abandonar nesse deserto. Deus está cuidando de você. Você pode dizer isso para quem está do seu lado: Deus está cuidando de você. Mas fala agora com a cara bem feia: confia. Pode voltar ao normal. Todo processo com Deus vai produzir destinos. Porque Deus mandou águas amargas. Por que a água era amarga? 3 dias andando com sede, cansados, a nuvem conduzindo, de noite coluna de fogo, de dia a nuvem que protegia do sol. Deu sede, água. Eles encontram o primeiro lugar que tinha água era águas amargas. As águas de Mara, querido, elas existem até hoje. Você sabia disso? As águas existem até hoje. É um oásis no meio de muita areia quente, deserto. Ou seja, ao ver esse oásis, o povo fica maravilhado e com certeza gritaram: glória a Deus. Nós vamos escrever mais uma canção ali na frente. Nós vamos dançar de novo para esse Deus. Enfim, alguém bebe a água e diz que a água era amarga. A nuvem para. O povo parou ali. Deus estava conduzindo, entenda. Não era o povo que estava caminhando 3 dias para onde eles queriam. A nuvem estava conduzindo. É alguém indo na frente, protegendo. Se o sol estava aqui, a nuvem ia aqui protegendo o povo. Ao mesmo tempo dando direção: vai por aqui. Quando a nuvem começava a fazer assim, era necessário o povo seguir a nuvem. E a nuvem para. Águas de Mara. Alguns provam daquela água. Resultado: povo murmurando: o que vamos beber? Porque Deus fez isso. Eu não sei como foi essa tua semana, última semana, mas para pensar se você agradeceu mais ou murmurou mais.
Pastor, as coisas não estão legal, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não está dando certo, assim, não vai dar, não vou ser feliz, já fui frustrado outras vezes também, na mesma área, não vai... Cuidado com a tua murmuração, querido. Agora, fique atento ao que eu vou te dizer agora. Olha que espetacular. As águas de mar existem até hoje. Os cientistas analisaram aquela água e constataram que ela é 100% potável. Como assim, pastor? Água amarga ser potável? Sim. E os cientistas encontraram nessa água um dos minerais que estão lá, que se chama dolomita. É um mineral de carbonato de cálcio. Sabe para que serve o dolomita? Esse nome difícil de falar. Escute isso. Serve para osteoporose, dor reumática, dor muscular, dor lombar. Tem gente que está se identificando aí. Cãibra, fraqueza, ô Jesus, artrite, artrose, anemia, é sério, insônia, hipertensão, estresse e doenças coronárias. Recomendado. Essa água é recomendada, sabe para quem? Para quem vai fazer longas caminhadas por um terreno como o terreno que o povo hebreu estava viajando. Outro mineral encontrado nessa água em abundância, sabe o que era? O magnésio. Sabe para que serve o magnésio? Alívio da azia, má digestão, excesso de acidez no estômago, prisão de ventre, azia da gravidez. Talvez você pergunta, pastor, para que tudo isso? Ou seja, o povo hebreu havia sido escravo por 400 anos, não 40, no Egito, e beberam das águas poluídas do Nilo e outras fontes, ou seja, a água do povo na época do Egito era água poluída, era água ruim, não era própria para consumo, entre outras fontes, e por consequência sofriam de muitos problemas intestinais e estomacais, por terem adquirido muitos parasitas. Agora você está entendendo um pouquinho o propósito de Deus? Mas por que essa luta? Por que essa amargura? Por que Deus está me conduzindo para esse lugar? Agora nós estamos entendendo por que Deus deixou o povo com sede durante 3 dias. Por que a nuvem conduziu para Mara? Por que a nuvem conduziu para aquele lugar? Por que aquelas águas eram amargas? Tudo que Deus faz é bom. Pode ser amargo na sua boca, mas vai curar você. Não é assim o remédio, quando a gente toma? Só remédio de criança é docinho e tem sabor, irmão. Mas de adulto não. Vai ser amargo, mas ele vai fazer bem para você. Deus estava direcionando o povo a um lugar onde ele falava assim, eu vou curar vocês de todas as enfermidades. Tem enfermidades que vocês nem sabem que vocês estão. Vocês estão cheios de parasitas, vocês estão cheios de verme dentro de vocês. Vou dar um remédio para vocês serem curados. Vocês estão andando há 3 dias. Alguns já começaram a sentir câimbras. Alguns já começaram a sentir dor nas articulações. Deus falou assim, eu tenho um remédio para vocês. Eu vou levar vocês para Mara. Eu vou levar vocês para um lugar do deserto, que quando vocês tomarem essa água, se preparem que vocês vão levantar adorando o meu nome. Vocês vão ficar descansando um tempo aí, mas quando vocês levantarem, vocês vão levantar restaurado e curado. Eu vou curar vocês de tudo aquilo que o alho e a cebola provocou dentro de vocês em excesso, porque tudo em excesso faz mal. Escuta, querido, Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não vai conduzir você para chegar no lugar e você vai falar assim, cadê? É hora de desfrutar. Está tudo amargo, está tudo difícil, nada está dando certo. Tudo que Deus faz é bom. Deus conduz o povo para Mara, para beber águas amargas, sim, para serem curados de tudo que eles adquiriram aonde? No Egito. Aí eu olho o versículo de número 26, olha comigo na sua Bíblia, que diz, se ouvires atento a voz do teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos,
e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, olha o que acontece, querido, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, o que te sara. Deus vai usar meios, Deus vai usar ferramentas, Deus vai usar situações para te curar, para trazer vida para você. Você está aí reclamando das águas amargas, você está reclamando dessa vida amarga que você está levando. Ei, cuidado, fecha a tua boca hoje. Começa a glorificar Deus nesse teu deserto, que Deus vai te honrar. Começa a glorificar o nome dele no meio dessa luta, no meio desse choro, mas não pare de buscar ao Senhor. Esse deserto está com os dias contados. Essas águas eram para produzir vida, essas águas eram para curar a vida do povo, mas o povo não quis. O povo preferiu murmurar. Eles não deixaram, eles não quiseram se colocar sobre o versículo 26 que diz: se atentamente ouvires e fizeres tudo que é reto diante do Senhor, e deres ouvido. Pare para ouvir, igreja, o Senhor nesses dias. Para ouvir o que o Senhor tem para a sua vida nesses dias. Tudo que Deus faz é bom. Pare de achar que o teu problema é maior do que o do irmão que está do seu lado. Pare de achar que a amargura que você está vivendo hoje, quem sabe você já deu até nome para algumas lutas que você enfrenta. Isso é amargura, isso é a pedra de tropeço na minha vida. Já deu até nome. Deus está dizendo: não, eu só coloquei essa situação porque eu quero glorificar o meu nome através da situação. Eu só permiti acontecer na sua vida para que você entendesse que eu estou no controle de tudo, e eu quero produzir na sua vida, eu quero produzir em você algo que você jamais antes experimentou. O que o Senhor estava querendo fazer aquele povo experimentar é o seguinte: tudo que vocês receberam esses anos todos lá no Egito, lá na escravidão, eu quero limpar vocês, porque eu tenho coisas novas para dar para vocês. Eu tenho águas cristalinas que não são amargas. Aí diz o texto que o povo começa a reclamar, murmurar. Moisés busca uma árvore e lança naquelas águas, e diz que as águas se tornaram doces. Árvore, aquela árvore que foi lançada, já está se reportando à cruz de Cristo. Tudo que acontece na Bíblia tem um sentido, nada é por acaso. Já estava mostrando para aquele povo: enquanto vocês não pararem para olhar para a cruz e ficarem reclamando, enquanto vocês não pararem para olhar para o Deus que livrou vocês, vocês viram um milagre sobrenatural acontecendo ontem, há 3 dias atrás, e agora vocês já estão aqui murmurando por causa de água. Vocês acham que o Deus que livrou vocês anos da escravidão vai deixar vocês morrerem de sede? Olha o pensamento mesquinho, irmão. Olha o pensamento desse povo. O Jeová Rafa estava com eles. Tinha mulheres grávidas, tinha gente com problema de saúde, todos eles estavam com parasitas, com vermes, estavam mal da saúde. Deus só estava querendo trazer cura, e eles começaram a reclamar, porque Deus tinha enviado aquelas águas para trazer cura. As águas ficam doces. Quando você tenta antecipar, reclamar, murmurar, quando você tenta achar que o que você está passando, sabe, é culpa de Deus, que Ele fez, ou que Ele não fez por você. Ele não tinha águas amargas apenas para o povo. Para a gente encerrar, olha o versículo de número 27. Então chegaram a Elim, fala assim, Elim, onde havia o quê? 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Mara, águas de Mara para trazer cura. 12 fontes de água e 70 palmeiras. E diz o texto, junto às águas. Cura em Mara, refrigério, como nós lemos, em Elim. Mas se em Mara eu reclamo e murmuro, Deus até transformou aquelas águas doces,
Mas na verdade, a água que ele tinha era de Elim, pura, limpa, cristalina, saudável. Eu fico imaginando eles chegando em Elim, eles não deram muito valor mais para aquela água. 12 fontes. 12 é profético na Bíblia, não sei se você sabe. 12 fontes, 70 palmeiras, profético também. Deus estava dizendo, o que eu tinha para vocês era tão grande, mas tão grande. Eu conduzi vocês a esse algo grande, mas vocês não deram o valor que deveria dar. Eles preferiram experimentar uma água amarga transformada em doce, o sabor não é o mesmo, do que desfrutar das 12 fontes e descansar nas palmeiras, junto às águas. Eles escolheram tomar água doce. Chegaram lá, não deram mais o seu devido valor. Tem gente assim hoje, irmão. Ele quer antecipar. A murmuração dele leva ele a viver situações na sua vida que não era aquilo que Deus tinha. Deus permitiu. Porque na verdade Deus tinha era 12 fontes. Era água cristalina. Depois da água amarga, a água cristalina. A água amarga para curar, a água cristalina para saciar a sede. Mesmo bebendo aquelas águas doces, a sede não foi saciada o suficiente. E quando era para chegar num lugar de descanso, para desfrutar, o povo já tinha murmurado tanto, já tinha bebido tanta água doce, que eles não deram o seu devido valor. Deus quer te conduzir a lugares que você jamais imaginou, mas antes Ele quer tirar o Egito de dentro de você. Ele quer tirar esse Egito, Ele quer tirar essas frustrações do passado. Você ficou muitos anos no Egito, então sabe o que acontece? Tudo que Deus faz, ou tudo aquilo que você vê que Deus não está fazendo, você começa a murmurar. O deserto que você está enfrentando, você começa a achar que Deus te abandonou. Você canta o hino da vitória hoje, mas amanhã você está no deserto reclamando e murmurando de Deus. Você está dentro do teu trabalho, você está dentro da tua casa, você está com os teus filhos. Sabe, você está em viagem, trabalhando, você está reclamando. Em nome de Jesus, essa consciência tem que mudar. Essa mente do Egito tem que cair por terra hoje. Você é filho de Deus. E o filho de Deus, ele precisa entender. Se a água é amarga, foi Deus que mandou, eu vou tomar. Porque tudo que Deus faz é bom. Se é 12 fontes de águas, se é 70 palmeiras, se é tempo do refrigério, se é tempo do descanso, eu vou entender que Deus mandou esse tempo do refrigério, esse tempo do descanso. Eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar no Deus Todo-Poderoso. Deixa essa mentalidade do Egito. Mentalidade do Egito fazia com que o povo, querido, pecasse diante dos olhos de Deus. Porque quando você murmura, você peca diante do Senhor. Mentalidade do Egito faz com que você continue na prática do pecado, reclamando de Deus, achando que tudo que você está enfrentando é culpa dele. Então eu quero levar você a refletir nessa noite, querido. Deus está te conduzindo, talvez para você, deserto, águas amargas, murmuração. Mas Deus está dizendo, não, deserto, águas que curam, lugar de descanso, de refrigério. E você não sabe o que eu tenho ainda mais na frente para você. Tem gente que na hora de desfrutar, está reclamando. E não consegue desfrutar de nada dessa vida. Está infeliz, está dentro da igreja, mas não se envolve dentro da palavra de Deus. Está dentro da igreja como religioso, acha que o fato de vir aqui no domingo já é suficiente, não lê em casa a palavra, não ora, não jejua, não tem uma vida com Deus, acha que isso já está bom. Por quê? A tua mentalidade está a mentalidade do Egito. O importante é eu dar a minha vida no trabalho, trabalho a vida toda, me entrego todas as minhas energias no meu trabalho, mas quando chega na igreja, me dá sono. Eu tenho que arrumar alguma coisa para me ocupar. Esse culto está demorando, o pastor está falando demais. Sabe por quê? A tua mentalidade está do Egito, querido. Aí sabe o que acontece? As águas amargas que é para te curar, você está querendo ela doce. E água doce não cura. Pessoas estão por dentro, querido, enfermas. E o Senhor está dizendo, eu tenho um remédio para você. Ah, não, esse remédio é muito ruim. Me dá uma balinha, me dá uma água doce, me dá um açúcar. Aí sabe o que acontece no nosso meio, querido? O povo de Deus abandona o cuidado com a sua saúde. O povo de Deus abandona o cuidado com o templo do Espírito Santo. E a nossa vida vai passando. E você vive abaixo de remédio. Você vive debaixo de remédio, porque você acha que o remédio vai te curar, mas na verdade não. O único que pode te curar é o Jeová Rafá. O único que pode te curar, querido, é aquele que quer te dar águas amargas. Vai ser difícil, vai ser com luta, mas você vai cantar o hino da vitória.
E eu quero louvar a Deus, porque nessa semana eu recebi o testemunho de uma irmã, que ela estava viciada em remédios, acho que é Rivotril, se não me engano, é isso, amor? É, né? Em Rivotril. Viciada, só dormia, só vivia à base de remédio. Mas essa semana ela mandou o testemunho dizendo: eu estou livre, eu estou curada. Deus curou a vida dessa irmã. Ela está livre, não precisa mais dormir, viver à base de remédio, porque ela entendeu, querido, que aquilo que Deus tem para a sua vida, ainda que seja amargo, eu vou tomar, e eu vou ser curado, e eu vou ser curada. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, igreja. O médico, vai lá, glória a Deus, tem que consultar e tal. Psicólogo, psiquiatra, beleza. Mas quem tem que determinar, querido, o tempo é você. Você é o Senhor da sua vida, você é o Senhor das suas decisões. E tem coisas que o Espírito Santo já está falando com você já, ó. Para, chega. Teu corpo está numa dependência, como os egípcios tinham colocado a dependência do Egito dentro do povo de Deus. Uma dependência de sempre achar que o fato de comer alho e cebola todo dia já era o suficiente para ele. Deus falando: não, eu tenho maná, eu tenho coisas que vocês nunca experimentaram na vida de vocês, eu tenho cura. Deus nunca vai querer curar você de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Águas amargas para curar, de dentro para fora. Águas doces não curam. Por isso a gente viu um povo tão duro, tão murmurador, querido, e Deus dizendo: se vocês entenderem o porquê que eu tirei vocês do Egito, se vocês entenderem o porquê que eu tirei vocês do Egito, não era apenas para tirar de corpo físico. Tem gente que saiu do mundo aqui de corpo físico, mas o seu coração ainda está lá no mundo. E volta e meia você fala assim: lá no mundo, né? Poxa, eu vivia isso. Lá no mundo eu tinha isso. Quando eu era do mundo, eu fazia tanta coisa, mas agora, sabe por quê? Você está na igreja de corpo presente, mas teu coração está lá no mundo. E Deus está falando assim: deixa eu mandar umas águazinhas amargas para você, deixa eu te curar, deixa eu levar uma palavra para você entender o que eu tenho para fazer na sua vida. Que a sua vida não é que as tuas energias sejam dedicadas apenas ao seu trabalho, não. Eu quero que você dedique a sua energia à minha obra. Eu quero que você dedique a sua energia à tua família. Eu quero que você dedique a sua energia para me buscar. Eu quero que você se entregue por completo. Deus só queria o coração daquele povo, fazer o coração daquele povo entender: eu tenho cura onde vocês jamais imaginaram que eu tinha cura. Deus estava dizendo: obedeça. Moisés, então, como porta-voz de Deus ali, como voz do Senhor no meio daquela multidão, enfrentou um povo murmurador. Sabe o que aconteceu? O povo murmurador, querido, não entrou na terra prometida. Eu sei que Deus tem uma terra prometida, e eu quero entrar nessa terra prometida. Cadê aqueles que querem entrar na terra prometida? Ou você está decidido a entrar nessa terra, ou você vai continuar caminhando lá de pessoas amarguradas, murmuradoras, reclamadoras. A terra prometida é para todos nós, era para aquele povo, mas só dois entraram. E Deus faz com que os filhos dos filhos daquelas pessoas pudessem adentrar também, junto com Josué e Caleb. Você imagina? Deus fala assim: eu tenho para você uma história nessa terra. Eu tenho algo para você viver, sobrenatural. Aí você levar a vida murmurando e reclamando. Deus fala assim: você vai deixar de viver. Quem vai viver vai ser o teu filho. Quem vai ver vai ser o seu neto. Quem vai ver vai ser o seu tataraneto. Já parou para pensar que tristeza é isso, irmão? Deus tem para você. Você crê nisso? É para você. Teus filhos serão abençoados sim, glória a Deus e aleluia. Mas Deus tem para você. É para você nesse tempo. É para você no agora. Chega de querer trocar as coisas de Deus por coisas desse mundo. Chega de achar que você, para ficar bem, tem que viver a base de cebola e alho nesse mundo. E Deus está dizendo: não. Eu morri na cruz. Eu trouxe salvação para trazer libertação. Deus tem libertação para pessoas aqui nesse lugar.